A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes por todo o planeta e essas cicatrizes continuam a moldar o mundo hoje. A tremenda perda de vidas ainda pode ser sentida nos campos de batalha, nos hospitais e nas vilas e cidades onde tantos lutaram até o fim. Para alguns, a guerra parece continuar sob a forma de aparições sobrenaturais. Esses eventos históricos têm assombrado vários lugares ao redor do mundo, lugares estes que têm especial importância. Muitas dessas histórias permanecem sem comprovação ou sem explicação, mas para aqueles que viram essas aparições ou sentiram sua presença, sua existência é muito real. As crianças desaparecidas. Durante a guerra, a Suíça fez o possível para permanecer neutra, mas foi procurada pelas potências aliadas e do eixo. Quando a Alemanha iniciou atos de agressão contra o país, o Reino Unido enviou reforços. Foi assim que uma empresa britânica se viu estacionada em uma vila remota nos Alpes suíços. Algumas semanas depois que a empresa britânica entrou na aldeia, os moradores começaram a notar uma série de incidentes estranhos. Pedaços de madeira e lonas desapareceram dos galpões. Objetos de valor foram roubados de suas casas. O ponto culminante desses eventos foi o desaparecimento de uma criança da aldeia. No início, presumiu-se que o desaparecimento foi um acidente trágico, mas depois mais crianças desapareceram. O único adulto a desaparecer foi o soldado Reginald da unidade britânica. Ele desapareceu do quartel e isso levou a um boato de que um monstro estava vivendo nas montanhas e atacando a aldeia. Depois do soldado Reginald, mais crianças desapareceram. Uma noite, uma figura foi vista espiando pela janela de uma casa enquanto os soldados patrulhavam a cidade. Os soldados gritaram com a figura, que disparou. Eles a perseguiram, chegando ao limite da aldeia onde a figura pareceu saltar para o chão. Os soldados encontraram uma caverna escavada na lateral de um monte de neve. Tiros foram disparados da caverna e devolvidos pelos soldados. Após momentos de silêncio, eles investigaram a caverna mais detalhadamente. Lá dentro, eles encontraram Reginald com um tiro no coração, e cercado pelos corpos meio comidos de 7 crianças. Aviões fantasmas. Muitas pessoas viram aviões fantasmas durante e após a guerra. Aviões de caça apareceriam e desapareceriam sem deixar rastros. Um desses avistamentos ocorreu um ano após o ataque a Pearl Harbor, quando o radar do Exército dos Estados Unidos começou a captar o sinal de um avião que se aproximava. Alguns pilotos foram enviados para investigar. Eles voltaram com uma história incrível. Eles tinham visto um avião, mas era um P-40 americano que parecia ter passado por uma batalha. O avião estaria coberto de buracos de bala, sem o trem de pouso e o piloto ensanguentado. Os pilotos viram o avião cair de repente, como se tivesse acabado de cair do céu. Eles foram investigar o local do acidente apenas para encontrar o avião sem piloto. O mistério do dirigível L-8. Os aviões fantasmas não são as únicas aeronaves ligadas a acontecimentos estranhos na guerra. Um dirigível L-8 que decolou da Ilha do Tesouro em 1942 tem seu próprio mistério. O dirigível estava em uma missão de localização de submarinos e tripulado por 2 homens. Era uma missão simples, mas 1h30 de patrulha o piloto comunicou pelo rádio que estavam investigando uma possível mancha de óleo na água. Essa foi a última transmissão a vir do L-8. Mais tarde naquele dia, o dirigível foi visto flutuando ao longo da costa e estava começando a afundar no meio. O voo do L-8 terminou quando ele bateu em uma casa em Daly City. A equipe de resgate enviada ao local do acidente encontrou algo estranho. As portas da cabine estavam abertas e a tripulação estava faltando. Tudo estava em seu lugar correto e nenhum equipamento de emergência havia sido usado. Os tripulantes simplesmente desapareceram e nunca foram encontrados. The Diploma Hotel. O Diploma Hotel nas Filipinas é um local privilegiado para caçadores de fantasmas, com estrondos e gritos sendo ouvidos no meio da noite. O terror visto neste prédio ocorreu quando os japoneses invadiram as Filipinas. O edifício já foi um mosteiro e as forças invasoras decapitaram todas as freiras e clérigos quando tomaram a cidade. O mosteiro foi transformado em sanatório pelo restante da guerra. Após a guerra, o uso do edifício mudou novamente, tornando-se um hotel. Os hóspedes do hotel frequentemente relataram ter visto figuras negras e mulheres de branco. Os fantasmas da Normandia. A Normandia tem vários locais da Segunda Guerra Mundial que podem ser visitados hoje. Um pai decidiu fazer isso com sua filha de 7 anos. Enquanto na França, nada de estranho aconteceu, mas no ano seguinte à visita, sua filha frequentemente falava de homens e outras coisas que ela viu enquanto estava lá. Ela descreveu homens apontando armas para ela e seguindo-a enquanto eles visitavam os bunkers na área.
Ela os descreveu como se escondendo atrás dos cantos e se movendo como os soldados fariam. Embora isso normalmente pudesse ser considerado uma imaginação ativa, ela foi capaz de descrever perfeitamente os uniformes de ambos os lados do conflito. O SS Alkimos é conhecido como um navio amaldiçoado desde o início da sua construção. O navio começou a ser construído durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitos navios estavam sendo construídos pela linha de produção em um ritmo surpreendente. Ser construído em apenas 10 dias na linha de produção significou que o navio estava em ruínas desde o início. Houve até rumores de que o navio foi concluído tão rapidamente que os operários que soldavam o navio foram selados no casco, onde morreram lentamente. Operários mortos foram apenas alguns dos rumores de acidentes e mortes que atormentaram a curta construção do SS Alkimos. Depois que foi lançado ao mar, sua maldita reputação só continuou. Estava originalmente sob o nome de George M. Friver antes de ser mudado para Wittgenstein. A partir deste momento, ele foi colocado em serviço em 11 de outubro de 1943. Ele foi atormentado por dificuldades técnicas. O navio costumava quebrar. Em agosto de 1944, a história mortal do navio ganhou outro capítulo quando ocorreu um brutal assassinato-suicídio. O navio estava no porto de Nápoles quando um membro da tripulação atirou e matou uma operadora de rádio canadense antes de apontar a arma para si mesmo. Após a guerra, o navio mudou de mãos antes de finalmente ser rebatizado como o navio grego SS Alkimos. A má sorte e as dificuldades técnicas continuaram a acompanhar o navio, assim como as histórias de assombrações. Em 1963, o navio encalhou na costa da Austrália Ocidental. A hélice foi danificada, então esforços foram feitos para rebocar o navio até Fremantle para reparos de emergência antes de ser levado para Hong Kong para reparos maiores. Enquanto em Fremantle, o navio pegou fogo inexplicavelmente. Quando finalmente estava pronto para ser rebocado para Hong Kong, o cabo de reboque se quebrou e o navio encalhou novamente, desta vez ao norte de Fremantle. Em um esforço para manter o navio em movimento, os zeladores foram deixados no navio até que os esforços adequados pudessem ser feitos para salvá-lo. Os zeladores relataram a sensação de estarem sendo observados, o cheiro de comida cozinhando vindo da cozinha e uma grande sensação de mal-estar a bordo. Os esforços para resgatar o navio fracassaram enquanto uma empresa após a outra tentava recuperá-lo. Em uma tentativa de resgate, o navio que tentava puxar o SS Alkimos pegou fogo, fazendo com que o SS Alkimos encalhasse novamente. Desta vez, foi deixado onde estava. Planos foram feitos para demolir o navio, mas o homem responsável morreu em um acidente de avião. O fantasma em Islington. Durante os dias mais sombrios da guerra, Rosina Frente foi uma vigilante voluntária de incêndio no bairro londrino de Islington. Embora ela não pudesse servir na linha de frente, ela poderia verificar se havia incêndios e ameaças de bomba. Durante um de seus turnos, ela encontrou uma força sobrenatural. Enquanto estava em seu posto, ela notou uma figura branca e brilhante. A princípio, ela presumiu que fosse uma pessoa ou uma lápide, mas a figura era muito alta. Mais tarde, quando ela contou a outras pessoas sobre o ser, parecia que ela o havia chamado. Seu posto era próximo a uma igreja e cemitério, e acredita-se que a figura eram almas perdidas escapando do túmulo. A gringa sem cabeça. As Ilhas Galápagos abrigaram um posto do exército dos Estados Unidos durante a guerra. Segundo a lenda da gringa sem cabeça, um soldado vivia no posto com sua esposa. Quando ele descobriu que ela o estava traindo, ele a empurrou de um penhasco. Como se isso não fosse horrível o suficiente, sua cabeça ficou presa entre algumas pedras ao cair. O impulso da queda fez com que sua cabeça se separasse do corpo. Embora não haja registros de que isso realmente tenha acontecido, desde então marinheiros e aviadores têm se encontrado com a gringa sem cabeça. A experiência mais comum é quando alguém sobe na cama e pressiona o peito com o peso para sufocá-lo. O homem no sótão. Em 1991, uma jovem estava na nova casa de sua família em Colmar, França. No sótão, ela encontrou um buraco na parede através do qual ela podia ver outro quarto, mas não havia porta para ele. Mais tarde, ela voltou com uma lanterna e viu algo na sala. Um jovem estava sentado no chão com os joelhos puxados até o peito. Ele virou a cabeça para a mulher e sua amiga e sorriu. No início, eles acreditaram que ele era uma pessoa real, mas depois perceberam que ele não tinha cor. A avó dele soube mais tarde que a casa era uma gráfica clandestina durante a guerra que imprimia slogans contra os alemães.
Era um dia frio de novembro de 1944 quando uma tripulação antiaérea estacionada na Bélgica viu um grande avião vindo em sua direção. A unidade da RAF reconheceu o avião como um B-17 americano, a chamada Fortaleza Voadora. O avistamento foi estranho porque o trem de pouso estava abaixado e o avião vinha rápido. Não havia pousos programados e, portanto, os homens no solo presumiram que o avião estava fazendo um pouso de emergência. Eles estavam corretos, mas o motivo do pouso de emergência foi algo que eles nunca esperaram. O avião pousou e parecia praticamente intacto. O pouso foi difícil e saltitante. Ficou claro para os homens no solo que algo estava errado com toda a situação, já que o avião quase bateu em uma asa antes de parar em campo aberto. Por 20 minutos ninguém se aproximou do avião esperando que a tripulação saísse e explicasse o que havia acontecido. Finalmente, os que estavam no solo ficaram inquietos e decidiram se aproximar do avião, mesmo com os motores continuando a rugir alto. Quando a escotilha se abriu, o silêncio dentro do avião foi mais ensurdecedor do que o rugido dos motores. Não havia tripulação. Nem uma única pessoa foi encontrada no avião, mas há evidências de que uma tripulação esteve no avião recentemente. Havia barras de chocolate comidas pela metade e um livro de códigos do navegador com as cores do dia, o que sugeria que uma tripulação tinha estado a bordo naquele dia. Ainda mais misteriosos eram os paraquedas cuidadosamente embalados, o suficiente para uma tripulação inteira completamente intocada. O que quer que tenha acontecido, primeiro pareceu que a tripulação havia desaparecido completamente e o avião acabara de pousar sozinho. Embora no início parecesse uma história de fantasmas bizarra e se espalhou por todo o exército como tal, a verdade é muito mais simples. O avião avariou e foi atingido, o que o impossibilitou de voar. A tripulação jogou o que pôde para aliviar a carga e então saltou do avião. Enquanto o B-17 mergulhava em direção a Bruxelas, o problema com os motores parecia se resolver sozinho e o B-17 voou sozinho. Porém, sem todos os seus motores funcionando, não conseguiu se manter no ar e realizou o pouso que foi presenciado pela tripulação da RAF.